Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela, mais uma vez aqui para hoje a gente ver mais uma história, continuação da história do povo de Israel. A gente está quase chegando na Terra Prometida, mas antes disso a gente vai orar, pedir para Deus abençoar a nossa aula. Vamos lá? Todo mundo fechando os olhos, concentrando bastante para falar com Deus, tá bom? Então vamos lá. Deus querido, obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigada, Deus, pela tua salvação, Senhor. Obrigada porque temos a oportunidade de ouvir da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática, nos ajude a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, crianças. Eu quero fazer uma pergunta. Aí na sala vocês já estão vendo uma dica do que vai ser a aula de hoje. Mas antes, vocês se lembram que algumas semanas atrás a tia Ana contou pra gente que Moisés morreu? Vocês se lembram dessa aula? Moisés morreu, mas Deus deu a oportunidade dele ver a Terra Prometida, mas ele não pôde entrar, não é? As pessoas lá, o povo de Israel, estava quase chegando, mas eles precisavam enfrentar um primeiro obstáculo. Olhem aí em volta da sala para vocês já irem pensando que obstáculo é esse. Antes disso, a tia quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram do nome do novo líder de Israel? Como é que ele chamava? Quem sabe? O nome dele era Josué, muito bem. Josué era o novo líder do povo de Israel. Deus escolheu ele era ajudante de Moisés, ele já andava junto com Moisés. Deus escolheu ele para liderar o povo e levar o povo lá para a Terra Prometida, nas batalhas, em tudo aquilo que eles tinham que enfrentar. E aí, Deus disse assim para ele, antes deles enfrentarem esse primeiro obstáculo, Deus disse para ele: Josué, seja forte e corajoso. Deus repetiu isso várias vezes para ele ser forte, corajoso e não ter medo, porque ele enfrentaria muitas coisas, não só ele, mas todo o povo, e ele lideraria o povo. Também Deus disse para ele ser obediente a toda a lei, a toda a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite para que ele fosse bem-sucedido, para que os caminhos dele dessem tudo certo e para que ele agradasse a Deus. Então ele precisava ser forte, corajoso e obediente à palavra de Deus. Deus pediu para ele falar com alguns líderes lá do povo de Israel e eles deveriam andar em todo o acampamento. Lembra lá da arca da aula do tabernáculo? Da tia, que a tia contou para vocês? Lembra aí? Está aí na sala. Todo o acampamento, eles montavam o tabernáculo, o acampamento, todas as tribos. Então, esse povo tinha que percorrer todo o acampamento, esses líderes, falando uma coisa importante para o povo de Israel. Prestem atenção. O povo deveria se preparar. Se preparar, sabe como? Eles deveriam preparar alimento, porque daqui 3 dias eles iriam atravessar um rio, já que eu vou contar para vocês o nome desse rio. O povo deveria se preparar, sabe por quê? Ah, tia, mas Deus não mandava o maná do céu, para que eles tinham que levar comida? Porque a partir dali, eles iriam se alimentar da terra prometida. Então, eles deveriam estar preparados para se alimentar nesses dias antes de entrar na terra, porque depois o maná ia cessar. Deus não precisaria mais mandar o maná, porque Deus ia dar para eles o fruto da terra prometida. Lembra que a gente já viu antes que nessa terra tem leite, tem mel? Lembra daqueles frutos, aquelas uvas grandes, lembram? Então, Deus ia dar agora o fruto da terra para eles, por isso eles deveriam se preparar. E, além disso, eles deveriam desmontar todo o acampamento. E aí eles chegariam nesse rio aqui, que se chama Rio Jordão. Esse rio, eles deveriam atravessar esse rio para chegar na Terra Prometida. Então, esse era o primeiro obstáculo deles. Agora, a tia vai falar uma coisa importante, prestem atenção. Quando eles chegaram lá, eles montaram um acampamento pertinho desse rio, mas eles estavam numa época. A época desse rio era a época da colheita. Essa época que eles deveriam atravessar o rio era a época da colheita. E essa época era a época que o rio estava mais cheio. Ele estava muito cheio, muito cheio. E como vocês acham que o povo atravessou o rio?
Vocês acham que Deus mandou eles construírem uma ponte? Quem acha? Ou um avião? Não tinha avião, né? Não tinha como. E nem atravessar uma ponte. Imagina, era cerca de 1 milhão de pessoas. Imagina todo mundo. Fazer uma ponte para todo mundo? Barco para todo mundo? Nem pensar. E esse rio era muito fundo, muito grande, e ele estava mais cheio ainda. Não dava para atravessar. Mas o povo precisava ter fé e obedecer tudo aquilo que Deus estava mandando. Se Deus falou que eles iam atravessar o rio, eles deveriam atravessar o rio. E Deus ia mostrar para eles como. Sabe como? Josué pediu para os sacerdotes, para eles carregarem a Arca da Aliança. Lembram da Arca da Aliança? O que tinha lá dentro da Arca da Aliança? Quem se lembra? Aula da Tia Nara. A gente viu que lá dentro tinham as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, lembram? E essa arca representava o quê? A presença de Deus. Então, eles carregariam a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, só que o povo não podia chegar perto da arca. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus, e Deus é um Deus santo, nosso Deus é santo. E se eles colocassem a mão na arca, as pessoas morreriam. Nem os sacerdotes poderiam colocar a mão na arca. Eles carregavam, a tia vai deixar aí na sala para vocês verem, por varas. Lembram das varas que tem lá na arca, que a tia já contou para vocês? Eles carregavam pelas varas e não poderiam colocar a mão. E o povo deveria ficar uns 900 metros longe da arca, porque senão poderiam até morrer. E a ordem de Deus foi essa: assim que os sacerdotes, carregando a arca, pisassem no rio, ia acontecer uma coisa muito legal, mas muito legal mesmo. Sabe qual era essa coisa? Quem aí já sabe, para contar para a tia? Quando eles colocaram o pé na beira do Rio Jordão, aquele rio que estava transbordando, impossível de atravessar lá para o outro lado da Terra Prometida. Quando eles colocaram o pé, o rio... Vocês já viram, todo mundo aqui já viu um rio, né? O rio, ele corre, vai descendo as águas dele, né? Não é igual um mar, é diferente. Então, ele vai descendo as águas. E esse rio não era diferente. Quando os sacerdotes colocaram o pé, essa água que estava descendo foi secando, e foi secando, e foi secando, e foi secando. E as águas que estavam vindo formaram uma muralha, uma grande muralha de água. E elas pararam de correr. Essa água parou de correr. E sabe o que foi que aconteceu? Deus fez o rio parar de correr. Formou uma grande muralha de água. Para quê? Para o povo passar. Um dia antes disso acontecer, Deus tinha já dado a ordem que o povo precisava se santificar. Quer dizer que eles deveriam se livrar de todos os ídolos, porque, infelizmente, muitos ainda tinham ídolos vindos lá do Egito. Eles deveriam se livrar de tudo, pensar nas suas vidas, passar aquela noite meditando, porque eles foram avisados que no outro dia Deus faria maravilhas. E o que Deus fez? Deus fez uma maravilha dessa. Alguém já viu um rio parar e secar desse jeito? E quando Deus fez isso, no momento em que os sacerdotes colocaram o pé e ele secou o rio, fez o rio parar de correr, nesse momento o povo já tinha sido orientado que quando a arca fosse, eles deveriam ir atrás da arca, porque o povo não sabia o caminho que eles deveriam ir. Mas a presença de Deus representava que Deus estava lá, ia cuidar deles e ia guiar eles até a terra. E quem estava fazendo toda essa travessia e ia acontecer tudo isso que estava acontecendo era por conta de Deus, né? Então, eles entraram no rio, os sacerdotes foram os primeiros junto com a arca, e eles ficaram parados no meio do rio. E aí o povo, imagina aquele monte de gente, cerca de 1 milhão de pessoas. Tinham idosos, eles foram atravessando o rio. Idosos. Tinham também os homens mais jovens, as crianças. Todos eles iam atravessando o rio
as mulheres também, junto com os bebês, porque tinham bebês também, né? Tinham várias famílias lá. Também as outras crianças, todo mundo foi atravessando o rio. Imagina só que fé que eles precisavam ter tido, porque você olha para um rio que acabou de secar, uma muralha de água. Imagina só se eles não confiassem em Deus, que medo que teriam dessa água toda cair em cima deles, né? Mas Deus estava cuidando deles, a presença de Deus estava lá no meio do rio. E aí esse povo foi atravessando e atravessando e atravessando o rio. Todo o povo atravessou o rio. Todo o povo. E a Arca da Aliança continuou lá no meio do rio, até que todo o povo atravessou. Até que todo o povo atravessou. E Deus deu uma ordem para Josué. Josué deveria escolher 12 líderes, 12 homens. 12, lembram? 12 tribos, um de cada tribo. Deveria ser escolhido. E esses, antes deles saírem do rio, os sacerdotes saíram do rio, eles deveriam pegar 12 pedras, cada um pegar uma pedra do rio. Então, esses homens foram, cada um pegou uma pedra, representando 12 pedras. Essas pedras deveriam ser levadas para o próximo acampamento, porque eles deveriam montar acampamento agora em outro lugar, já depois do rio que eles tinham atravessado. Então, eles deveriam colocar essas pedras, montar um memorial. Eles deveriam colocar essas pedras, todas juntas, lá no acampamento deles, depois de atravessarem o rio, para que todas as vezes que eles olhassem para essas pedras, eles lembrassem que Deus abriu aquele rio, secou aquele rio, para que todo o povo passasse para entrar na Terra Prometida. Esse foi, lembra, o primeiro obstáculo deles. Então, Deus deu essa ordem, Josué chamou esses homens, eles pegaram, e além disso, Josué ainda mandou que fizessem um memorial dentro do rio, também de 12 pedras, para que lembrassem também. E todas as vezes que um pai passasse com um filho, ou alguém da família, todas as vezes que eles passassem e olhassem, eles lembrassem daquilo que Deus fez por eles, da maravilha que Deus fez por eles. Agora, prestem atenção. Quando os sacerdotes saíram do rio, quando todo mundo tinha atravessado, então eles saíram, e sabe o que foi que aconteceu na mesma hora? Na mesma hora que eles saíram, o rio voltou ao normal. Assim que os sacerdotes puseram o pé para fora, o rio voltou a correr normalmente. Que Deus poderoso, não é verdade? Deus exaltou Josué na frente de todas as pessoas, porque ele era o novo líder. E, além disso, com tudo isso, Deus queria mostrar para as pessoas que ele é o único Deus verdadeiro e que ele é um Deus muito poderoso. Deus criou os rios, Deus criou os mares, Deus pode fazer qualquer coisa. E, além disso, eles estavam pertinho da primeira cidade que eles iriam enfrentar, a cidade de Jericó. E a gente vai ver isso semana que vem. E vocês sabem que lá o povo de Jericó já estava sabendo de tudo isso que Deus estava fazendo? E tenho certeza que eles já estavam morrendo de medo, porque se Deus parou um rio cheio, impossível de atravessar, vocês acham que ele não ia dar a vitória para o povo? Semana que vem a gente vai ver isso. Agora a gente vai pensar em algumas coisas importantes. Vamos lá? Hoje a nossa história está lá no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 4. Quem quiser abrir aí na salinha, quem quiser ler depois em casa, tá bom? Agora a gente vai pensar em algumas palavras, algumas coisas do que a gente viu hoje na nossa aula. A primeira palavra que a gente vai pensar é obediência. Lembra que a tia falou lá no começo que Deus falou para Josué ser forte e corajoso e ser obediente à palavra? Assim é na nossa vida também. Para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente agrade a Deus, a gente precisa escutar da palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, colocar em prática, ser obediente à palavra de Deus também.
aquela travessia do rio, dependia a vitória de Israel e aquela travessia, aquele momento tão difícil que eles passaram, dependia da presença de Deus e da obediência de Israel. Se Israel não fosse obediente, Deus não estaria com eles. Assim é na nossa vida também. A gente precisa ser obediente a Deus todos os dias, pensar sempre naquilo que a gente vai falar, e por isso a gente deve estar preparado de acordo com a palavra de Deus. E a próxima palavra também é atravessar os rios. Estão pensando que foi só esse obstáculo que eles tiveram que atravessar para entrar na Terra Prometida? A gente vai ver daqui para frente que eles enfrentaram muitas batalhas. E esse Rio Jordão faz parte da nossa vida também. Sabe como? A gente tem que enfrentar muitas coisas antes de chegar lá na nossa Terra Prometida no céu. Jesus é o nosso guia, assim como Josué estava guiando o povo. Deus estava usando ele, mas Jesus hoje é o nosso guia, aquele que leva a gente até Deus e vai levar a gente por meio do seu sangue derramado lá na cruz, um dia para morar na nossa Terra Prometida. Então a gente precisa enfrentar os nossos rios, os rios do medo, o nosso pecado, doenças, momentos difíceis. Tudo isso a gente precisa enfrentar. E se a gente não estiver preparado, não estiver com Deus, a gente não consegue. Muita gente se afoga nos rios, chega em situações difíceis e não conseguem atravessar. Porque não tem fé em Deus, porque não estão preparados de acordo com a palavra de Deus, porque não estão perto de Deus e por isso eles não conseguem atravessar esses rios. Então a gente precisa estar preparado para enfrentar tudo aquilo que a gente tem pela frente antes de chegar na nossa Terra Prometida. Próxima coisa que a gente vai ver? Preparação. Isso a tia acabou de falar. Então, vamos estar preparados todos os dias, lendo a palavra de Deus, orando, buscando mais a Deus, para que quando chegar situações difíceis, a gente esteja preparado. E sabe o que mais? Fé. Se aquelas pessoas não tivessem fé, não confiassem em Deus, vocês acham que eles teriam atravessado aquele rio? Porque Deus deu a ordem, mas eles não sabiam como tinham que fazer. Eles deveriam seguir a arca que representava a presença de Deus. Mas eles não sabiam o que ia acontecer. Eles confiaram em Deus e tiveram fé para atravessar aquele rio. E, além disso, a fé deles foi renovada. Vocês se lembram como foi que o povo saiu do Egito? Deus abriu o mar, não foi? Deus abriu o mar para livrar eles da escravidão. E agora Deus estava fazendo um rio parar para que eles entrassem na Terra Prometida. Que Deus poderoso, não é verdade? Deus é muito poderoso, ama muito o seu povo. E naquele momento ele estava renovando a fé daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque toda aquela geração, lembram, lá na história dos espias, que aquela geração não entraria na terra? Somente a segunda geração, os seus filhos. Então, quem estava atravessando aquele rio eram os filhos daqueles que atravessaram o mar. Eles só ouviram falar, mas eles não tinham visto. E hoje eles estavam vendo o grande poder de Deus. Deus é muito poderoso e a gente precisa ter fé. Fé naquilo que Deus tem feito, fé naquilo que Deus ainda vai fazer. Fé nas situações difíceis, em todos os momentos a gente deve acreditar e confiar no nosso Deus. Por isso que a nossa próxima palavra é confiança. Então, não se esqueçam, confiança em Deus sempre. Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Agora, nessa pandemia, quando a gente estiver enfrentando, às vezes, doenças ou situações difíceis, brigas do papai e da mamãe, às vezes dentro de casa, às vezes na própria escola, com alguns colegas. A gente tem enfrentado muitas coisas difíceis. E vocês, além de serem pequenininhos ainda, mas vocês ainda veem muita coisa que às vezes é coisa de adulto ver. E vocês já veem situações difíceis, passam por situações difíceis. Então, nesses momentos, a gente precisa confiar em Deus. Certo? Então, vamos. Próxima. Lembrar e falar. Vocês se lembram que eles deveriam fazer um monumento de 12 pedras que eles tiraram lá do rio para se lembrar dos feitos de Deus? Hoje, Deus dá para a gente a Bíblia, a palavra dele, para que a gente conheça tudo aquilo que ele já fez. E, além disso, ele tem feito muitas coisas na nossa vida, não é verdade? A gente precisa lembrar de tudo isso, como aquele memorial onde aquelas crianças ou aquelas famílias iam olhar, ia lembrar do dia que Deus abriu aquele rio.
também a gente precisa olhar para todas as bênçãos, para tudo aquilo que Deus já fez e ainda vai fazer pelas nossas vidas e falar isso para as outras pessoas, porque tem muita gente que ainda não conhece, principalmente a salvação que Ele deu para a gente em Cristo Jesus. Isso é o maior presente e a gente precisa lembrar disso todos os dias e falar para as outras pessoas também as bênçãos, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Por exemplo, eu estava doente semana passada e Deus me deu essa vitória, Deus me deu a minha saúde de volta. Ou, às vezes, eu não estou tão bem ainda, mas Deus continua cuidando de mim. Já é um motivo da gente agradecer todos os dias por estar vivo e ainda mais por Deus estar cuidando da gente. E a gente precisa falar para as outras pessoas sempre de todas essas bênçãos. Então, vamos para a próxima, gratidão. Essa palavra é uma palavra muito importante, é uma palavra que tem que estar no nosso coração todos os dias. Quando Deus abriu o mar, Deus estava abrindo o mar para salvar aquele povo. Quando Deus parou o rio, Deus parou o rio porque Ele estava dando a terra prometida para aquele povo. Ele estava dando aquilo que Ele já tinha prometido. E Deus promete tantas coisas para a gente, não é verdade? A nossa salvação eterna. Um dia a gente vai estar com Ele lá no céu. A gente precisa ser grato por todas as promessas de Deus que Ele já cumpriu e que Ele ainda vai cumprir. Isso a gente aprende lá na palavra dEle. E também como o povo de Israel também deveria ser muito grato por tudo aquilo que Deus estava fazendo. E a gente ainda vai ver muito mais a partir de agora, nas próximas aulas, que eles agora já estão com o pé lá na Terra Prometida que a gente viu hoje. E por último, força e coragem. Lembra que Deus falou para Josué? Sejam fortes e corajosos. Deus não gosta de ninguém desanimado. A gente não pode ser desanimado. A gente tem que ter força e coragem para enfrentar todas as situações. Mas essa força, essa coragem não vem da gente. Se a gente estiver sozinho, eu sou forte e corajoso, a gente não consegue. Só de Deus. A vitória sempre é de Deus. Deus sempre deu a vitória para o seu povo. E a gente, assim como o povo de Israel, a gente é o povo de Deus. Então, Ele vai dar a vitória para a gente também. E vai nos ajudar a cada dia. Então, essa é a tarefa de vocês hoje. Vocês vão, todo mundo que está aí na sala, vão gravar um vídeo com a professora que estiver aí. Todo mundo falando o versículo de Josué 1:9. Pode todo mundo decorar junto e todo mundo falar junto, bem forte e bem bonito, e mandar para a tia depois do vídeo. Combinado? A tia vai ficar esperando. Guardem tudo isso e, se for preciso, depois assiste de novo em casa, porque semana que vem a gente vai continuar essa história e aí a gente vai entrar no meio de uma batalha e vocês vão ver só que legal que vai ser. Então, a tia já vai se despedindo por aqui. Até semana que vem. Não se esqueçam de continuar sendo forte, corajoso e grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Olá, crianças! Tia Jaque mais uma vez aqui com o tio Alisson. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E a aula da tia Marcela foi muito legal, né? Que fala sobre Josué, o líder que sucedeu Moisés. Muito legal. É uma música nova, então prestem bastante atenção. Ela é bem grande, mas prestem atenção na letra. Eu vou estar fazendo também gestinhos para vocês aprenderem junto comigo, beleza? Então, a gente vai começar com os gestinhos, depois o tio Alisson entra. Então, vamos lá. O Deus que abriu o mar e a pés secos nos fez passar. Os deuses do Egito envergonhou. Seu braço forte nos libertou. 2 vezes. Seu braço forte nos libertou. O Deus que mandou maná, nada nos deixar faltar. De noite e de dia nos consolou. Sua nuvem nunca nos deixou. Mais uma vez, sua nuvem nunca nos deixou. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida, conquistar. Vamos crer e não duvidar. Daí agora o refrão. Águas do Jordão Ele partirá, muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida, conquistar. Vamos crer e não duvidar. De novo, águas do Jordão Ele partirá,
Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Daí tem, de novo, daí tem uma segunda parte. Reis e principados, escutem. Povos e nações, prestem atenção. Ordens de um novo governo. Leis escritas no Monte Sião. No Monte Sião. De novo, reis e principados, escutem. Povos e nações, prestem atenção. Ordens de um novo governo. Leis escritas no Monte de Sião. Vamos lá, tio Alisson? Depois tem o refrão de novo, mas a gente vai voltar lá no comecinho. O Deus que abriu o mar e a pé seco nos fez passar. Os deuses do Egito envergonhou. Seu braço forte nos libertou. Seu braço forte nos libertou. O Deus que mandou maná, nada nos deixou faltar. De noite e de dia nos consolou. Sua nuvem nunca nos deixou. Sua nuvem nunca nos deixou. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida conquistar. Vamos crer e não duvidar. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida conquistar. Vamos crer e não duvidar. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Reis e principados escutem. Povos e nações prestem atenção. Ordens de um novo governo. Leis escritas no Monte de Sião. Reis e principados escutem. Povos e nações prestem atenção. Ordens de um novo governo. Leis escritas no Monte de Sião. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será. Entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. O Deus que abriu o mar e a pé seco nos fez passar.
Os deuses do Egito envergonhou. Seu braço forte nos libertou. Seu braço forte nos libertou. O Deus que mandou maná, nada nos deixou faltar. De noite e de dia nos consolou. Sua nuvem nunca nos deixou. Sua nuvem nunca nos deixou. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida, conquistar. Vamos crer e não duvidar. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Agora Ele nos manda atravessar a terra prometida, conquistar. Vamos crer e não duvidar. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Reis e principados escutem, povos e nações prestem atenção. Ordens de um novo governo, leis escritas no monte de Sião. Reis e principados escutem, povos e nações prestem atenção. Ordens de um novo governo, leis escritas no monte de Sião. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Águas do Jordão Ele partirá. Muralhas cairão, Jericó será entregue em nossas mãos, vamos confiar. Gigantes vêm ao chão. Que Deus os abençoe. Um forte abraço da tia Jaque. Tio Alisson. Tchau, tchau. Um forte abraço, tio Alisson. Tchau. Deus abençoe.